Aí, estamos ao vivo mais uma vez. Sexta-feira. Quem que tá em casa para nos assistir? Quem que deixou de gastar na rua para vir ficar com a gente? Fez um ótimo negócio. Gente, estamos aqui mais uma vez, né? Sexta-feira, dando seguimento no nosso projeto. Isto, Aline, boa noite. Todo mundo que for entrando, eu diria a vocês, ou aperta o coraçãozinho, ou manda no aviãozinho para Ana Paula, boa noite, manda para suas amigas, para os seus amigos essa live que, olha, a gente promete, porque vocês já sabem que a nossa convidada hoje é sensacional, né? Eu já sou fã dela antes mesmo de conhecer tudo que ela pode nos ajudar. Já sou muito fã. Boa noite. Boa noite, Matilde. É minha tia, gente, ó. Gente, nós vamos falar sobre o assunto tão importante. Eu amo, né? Já falei que eu amo filosofia, comportamento humano, autodesenvolvimento. Eu gosto muito dessa parte. E hoje nós vamos falar de muita coisa a respeito de como lidar, como nos sentirmos melhor, melhorar a nossa qualidade de vida a partir de uma forma de tratamento. Boa noite. Eu não diria tratamento, né? Mas é um acompanhamento, é uma arma poderosa, né? Que veio para nos ajudar. Então, para você que entrou, boa noite, a loja Joyce. Eu vou convidar a Lu, a Luciana, boa noite, Lu. E aí a gente vai conversar com ela, nós não vamos demorar, nosso papo vai ter aí cerca de 1 hora. E acho que no final eu quero fazer para vocês uma surpresa. Quem ficar até o final, a gente pode. A gente tem um brinde. Essa noite nós somos boazinhas. Quem gostaria de um brinde no final da live? A gente só vai conversar por 1 hora e vale a pena, porque o assunto, como eu adiantei para vocês, né, nos nossos stories, ele vai mexer fundo, gente. Eu garanto isso para vocês, porque ele é de um potencial muito grande na vida de todo mundo que tem o interesse em ter essa ajuda, né? Então, eu vou. Você já entrou, meu bem? Já entrou. Então, eu vou convidar a nossa. Vocês verem como ela é linda. E ela vai ficar com a gente. Vamos lá. Peraí. Peraí, cadê? Onde que tá? Não tenho solicitações. Veja se me manda um convite para eu te. Aí você convidando. Estamos ao vivo. Não tenho solicitações. Aí agora você entrou. Isso. Aí agora eu convido você. Vamos lá. Aqui. Conosco aí. Aperta o coraçãozinho para essa live mais longe. A gente vai conversar sobre um assunto tão bacana. Ai, olha lá. Que linda! Boa noite. Vamos melhorar isso aqui. Você Você ficou longe, né? Olha lá. Aí. Se você quiser, isso. Se quiser fazer a almofadinha atrás de você, tá com reverberando. Isso, ficou melhor. Certeza. Então, o teu telefone tá baixinho? É o áudio. É o meu. Peraí. Pronto. Aí. A gente vai ter um pouquinho de som. É porque, gente, o gostoso é esse aqui, ó, frente a frente. E eu faço questão disso, eu não acho que a gente perca, apesar do eco, apesar de tudo, porque essas são as primeiras vezes que eu estou fazendo com as pessoas na minha frente, e eu posso te garantir, pelo menos eu sinto, o impacto é outro, para mim é outro, e sai tão mais natural, sabe? É sensacional mesmo. Então, assim, para quem tiver, olha, Renata, meu amor, você tá bem? Eu tô de autêntica, gente, olha. Olha só! Eu estou estilosíssima de Autêntica Prado hoje. É uma das nossas patrocinadoras, viu, gente? Fique aí, meu amor, a gente vai conversar sobre vários assuntos, inclusive, mas tudo dentro
da especialidade da Lu, né? E eu faço questão, você se apresenta pra gente, né? Desde quando, por quê, isso tudo dessa especialidade que você escolheu fazer, porque você é a partir da psicologia, sendo psicóloga, que você escolhe a especialização, né? Então conta para nós como que funciona esta... Por que surgiu o desejo em você, afinal de contas? Porque você se doa bastante, certo? Bastante, bastante. Bom, boa noite, né? Em primeiro lugar, prazer estar aqui, Janete. Obrigada pelo convite. Imagina, Tá? prazer foi meu. Bom, meu nome é Lucilânia, eu tenho 30 anos, sou formada em psicologia e tenho especialização em logoterapia e análise existencial. Eu atuo com a logoterapia há mais ou menos uns 2 anos de especialização, mas já conheci a logoterapia logo depois de ter me formado, né? A gente, infelizmente, eu não tive logoterapia durante a formação, o que é ainda uma questão que a gente pode abordar no próximo momento, essa questão de a logoterapia ser tão ainda desconhecida, infelizmente, embora esteja aumentando bastante a questão da procura e da divulgação dessa abordagem tão incrível, né? Apaixonante. Então, e você se vê, a gente vê que ela é apaixonada, que ela gosta muito. De verdade, sou. Então, e no caso, vamos começar falando, né, qual que seria, vamos lá, né, dos primórdios. Por que eu deveria escolher, por exemplo, né, a logoterapia como meio de me auxiliar a ter uma qualidade de vida melhor? Porque são tantas, né, nossas questões. Acho que hoje não tem... Por exemplo, a gente falou na semana passada de feridas emocionais, né? Rejeição, perda, luto, tanta coisa que a nossa emoção acaba nos acarretando, né? As próprias doenças psicossomáticas. Eu queria que você me falasse isso, se a logoterapia, ela também entra nessa parte de psicossomáticos, doenças, né, psicossomáticas ou não. Então, você fale para nós, a partir disso, inclusive, qual que é a diferença dela para uma terapia cognitivo-comportamental, que a gente, né, ou a análise, apesar que ela é uma análise. Então, conta pra gente. Certo. Bom, eu acho interessante falar, né, sobre quem criou, antes de eu começar a falar essas diferenças, né, entre uma abordagem e outra, sobre o criador da logoterapia, que inclusive a história dele foi o que de fato me levou a escolher a logoterapia, né, como base de atuação na clínica mesmo, como uma maneira de tratar os meus pacientes. Quem criou a logoterapia foi o Viktor Frankl, né? Ele foi um médico, neurologista e psiquiatra austríaco, nascido em 26 de março de 1905, na Áustria, em Viena. Ele literalmente se relacionou com as grandes mentes, né, da época, como Freud, Adler, enfim, grandes teóricos, né, grandes precursores aí da psicologia. E ele, de certa maneira, ele me encanta, né, a história de Viktor Frankl, justamente pela resiliência, né, que a história dele apresenta, pelo homem literalmente resiliente que ele foi, né, e apaixonado também pelo que ele fazia, pelo ser humano, né, pela pessoa humana, muito além do que qualquer outra coisa. Frankl acreditava muito na capacidade humana de transcender suas dores, seus conflitos, seus traumas, seus problemas, né? Então, isso me encanta assim, na logoterapia, essa capacidade de acreditar na potencialidade humana, né? De se superar, de evoluir, independente da situação, independente do contexto onde você esteja inserido, né? Da situação que você esteja experimentando enquanto são pessoa. Tantas, né? Exato. Durante a nossa vida, quanta coisa a gente experimenta, né? E às vezes a gente não gostaria, né? E aí... Muita coisa. Sim. E Frankl, ele foi, né, ele viveu ali, foi uma pessoa que viveu grandes situações dentro da história da humanidade, ali no início do século XX, né? Porque, veja só, nessa passagem do século XIX para o século XX, a gente viu, sabe, né, pela história, que houveram muitas
coisas importantes, né? E ao mesmo tempo desastrosas, né? Como a Primeira Guerra, Segunda Guerra, né? Revolução Industrial, tanta coisa, então, nossa. assim, o problema na Bolsa, né, dos Estados Unidos, que envolveu todo o mundo. Então, de certa maneira, Franco provou ele viveu em uma era em que muitas coisas aconteceram, coisas pesadas, que realmente foi minando o otimismo, né, sobre as pessoas. É difícil você ser otimista sobre o ser humano quando você vê, por exemplo, 6 milhões de judeus sendo, né, mortos ali, como foi o caso do Holocausto, né, nazista. Então, Frankel, ele viveu esse Holocausto, ele foi preso por alguns anos, né, nos campos de concentração. Ele foi preso ali por volta, ele estava próximo aos seus 37 anos, se eu não estou muito enganada, e ele perdeu toda a família, né, durante esse período nos campos de concentração. Então, toda essa história envolvendo Frankel, quando eu conheci Frankel, eu falei, meu Deus, isso aqui eu gostaria muito de ter conversado 10 minutinhos com o Franco, né? Eu acho que quem não gostaria, ele foi uma pessoa realmente muito incrível, a história dele, né? Não é só a questão da teoria, porque eu acho que Franco, a logoterapia, foi uma das poucas abordagens que o criador pôde experimentar realmente a eficácia dessa abordagem na pele. Né? Porque, como muitas pessoas... Não ficou só na teoria, ele vivenciou. Ele experimentou, né? O que ele chama mesmo de elemento de experimento cruz, né? Realmente ele experimentou a própria teoria, né? O que ele acreditava que o ser humano podia dentro dos campos de concentração, né? Em situações que a gente não consegue nem explicar, não consegue nem imaginar, né? Somente quem viveu é que realmente consegue dimensionar isso. E ele pôde colocar em prática a sua visão de mundo, de ser humano, ao viver isso. Ou seja, qual que é a visão de mundo de ser humano Frankel? É que a vida sempre tem um sentido. Né? O ser humano, Frankel acreditava muito que nós, enquanto pessoas, podemos encontrar sentido em toda e qualquer situação. Então, você é capaz de encontrar sentido em qualquer situação que você esteja experimentando, né? Qualquer experiência, dentro de qualquer experiência, é possível encontrar um sentido e através de encontrar esse sentido, você literalmente superar, né, a situação, elaborar a situação, sair dela muito além, né, em termos de desenvolvimento do que você entrou, né? Então, assim, ele tinha muito essa crença no desenvolvimento, né, das nossas capacidades aí, humanas diante do sofrimento. Sim, então mas não necessariamente, então como você falou há pouco, né, não preciso estar numa situação onde eu estou vivendo o desespero de ter perdido toda uma família, ou até mesmo uma grande decepção, uma grande desilusão, mas em situações como, por exemplo, a dificuldade, né, até mesmo do relacionamento social. Por exemplo, eu não consigo me relacionar socialmente, tenho dificuldades com isso. Eu tenho travas, né? Eu tenho limitações, aquelas crenças limitantes, como todos a gente fala de vez em quando. É possível lidar com tudo isso dentro da logoterapia também? Vai lidar de uma maneira diferente? Totalmente. É possível lidar sim, tá? Porque é como eu gosto de enfatizar que a logoterapia e análise existencial, né, que a gente gosta de colocar, complementar com isso, que a logoterapia e a análise existencial, porque justamente essa análise, né, da existência, realmente, o estudar a existência, o existir humano, né, os problemas da existência humana, em todos os sentidos. Então, é uma maneira de, não é só tratar problemas específicos como ansiedade, depressão, borderline, transtornos de personalidade geral, né? Que também trata. Que também trata. Sim. Inclusive, a logoterapia tem uma maneira muito própria, né, de abordar os transtornos. A psicopatologia da logoterapia, a mesma maneira como o Franco estruturava a forma como ele tratava as psicopatologias realmente, né? Então tem toda uma estrutura, a logoterapia dispõe de toda uma estrutura para tratar
a psique mesmo, né? A pessoa humana num estado de sofrimento extremo, como é o caso de um transtorno de depressão, ansiedade, um transtorno afetivo bipolar, a gente sabe que é um transtorno que gera muito sofrimento, né? Então, ela dispõe, sim, de ferramentas para lidar com tudo isso, tá? Mas ela não necessariamente é só para tratar questões mais pontuais ou específicas da pessoa humana, como problemas, né? Como eu citei, ansiedade e afins. Mas a logoterapia, eu costumo dizer que ela é um modo de se posicionar no seu existir. É uma maneira de existir no mundo, assim, é uma visão de mundo, de pessoa, que qualquer um de nós realmente pode ter, e não só fazendo terapia, tá? Estudando também, porque os livros da logoterapia são maravilhosos, que abordam a logoterapia. Super acessíveis, no sentido de uma linguagem muito bacana. E você recomenda, então, que a gente leia? Super. Tem o mais conhecido. Fale devagar que eu falo, gente. Tá, vamos lá. Em Busca de Sentido. Em Busca de Sentido? Em Busca de Sentido. Um psicólogo no campo de concentração. Esse é o livro do Frankl, assim, mais conhecido mesmo, né? Um psicólogo no campo de concentração. Num campo de concentração. Gente do céu! Ai, meu Deus! Esse livro é lindíssimo. Você acha que a gente vai chorar mais do que do menino do pijama listrado ou não? Olha, eu vou falar que você pode chegar perto ali, vai ficar no empate, viu? Por quê? Porque é uma situação bem difícil, tudo que envolve, né, sofrimento muito grande, a gente fica tocado, chocado, né? Inclusive, eu percebo que, assim, às vezes, nesses momentos, a gente fica, nesses momentos, meio sem ação, sabe? Congela. Vou pra frente, vou pra trás, faço o quê? Né? Realmente, o sofrimento intenso faz isso com a pessoa. Faz. E eu fico imaginando. Então, isso mesmo. Essa questão do sofrimento, Janete, a logoterapia, ela tem um olhar muito... É diferente a maneira como a logoterapia olha para o sofrimento humano. Em que sentido? Eu vejo que a maioria das abordagens, elas... claro, cada pessoa, por ser um ser único e irrepetível, como nós, da logoterapia, enxergamos, que cada pessoa ela é muito única, ela é irrepetível, não há ninguém igual. Embora você experimente de um sofrimento semelhante ao que eu possa experimentar, nós vamos experimentar de formas diferentes. Pois é. Nós vamos receber e devolver ao mundo de uma maneira completamente diferente, mesmo diante da mesma situação. Como o próprio Frank pôde nos trazer e, enfim, colocar diante das observações que ele fez no campo de concentração, que cada pessoa experimentava aquela dor profunda, aquela situação tão intensa, de uma forma muito única, muito diferente. Então, assim, o sofrimento humano abordado pela logoterapia, da logoterapia, nós enxergamos o sofrimento humano não necessariamente como uma coisa desastrosa, como algo... eu vejo que muitas abordagens trabalham para eliminar, né, de certa maneira, enfim, o sofrimento. O que seria ótimo se a gente pudesse, mas isso não se encaixa na realidade. Pois é. A realidade é que a gente não pode eliminar o sofrimento, né? É uma condição inerente mesmo, né, ao existir humano. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos nos deparar com dores, com tristezas. Aliás, Frankl já falava disso quando ele trazia o conceito de tríade trágica, né, do existir humano. O que é essa tríade trágica? Sofrimento, culpa e morte. Então, todos nós, enquanto pessoas, né, seres humanos, vamos experimentar sofrimento, vamos experimentar culpa e vamos experimentar morte. Seja, exatamente, seja a nossa ou das pessoas que a gente ama, das pessoas à nossa volta. Então, assim, o sofrimento ele é inerente ao existir humano. Então, o que a logoterapia faz dentro do existir humano, lidando com a questão do sofrimento, é realmente te estimular a sofrer de uma maneira saudável, quando esse sofrimento não é, digamos assim, eliminável, né? Não dá para tirar, não dá para deixar, não dá para simplesmente pular, né, aquilo, não dá para não passar por aquilo. Exatamente. Então, a logoterapia, ela vai te ajudar realmente a encarar esse sofrimento
de uma maneira saudável. E como assim de uma maneira saudável? Te ajudando a encontrar sentidos nele. Porque como exato. Excelente pergunta. Como? Encontrando sentido. Frankl sempre dizia que sofrimento sem sentido é igual a desespero. Então, quando você sofre sem encontrar um sentido no sofrimento, você desespera. É um sofrimento desesperador. Desengana. Exatamente. Mas quando você sofre e você, de certa maneira, vai encontrar sentido nessa dor, nesse sofrimento, o sentido não vai eliminar a dor, mas ele vai te ajudar a suportar a dor de uma maneira mais saudável. Inclusive impedindo que você, por exemplo, ao passar por um conflito num relacionamento, uma separação, né, a perda de alguém muito querido, a vivência do luto, evitando que você venha a viver um problema como a depressão, como ansiedade profunda, um quadro de ansiedade. Então, assim, a logoterapia, ela lida muito... É o foco da logoterapia, essa questão do sofrimento humano, né? Então, assim, ela aborda de forma muito diferente das demais teorias, né? Porque não é só usando técnicas para evitar o sofrimento, ou, enfim, eliminá-lo, literalmente. Mas é realmente te ajudando a passar por ele de uma maneira em que você possa se conhecer muito mais, de uma maneira em que você possa conhecer mais, enfim, sobre o que nesse sofrimento tem de potencialidade para a sua evolução, para o seu crescimento. Sim, eu vou fazer uma comparação bem simplória, mas eu acredito que cabe, porque eu falei sobre isso esses dias. Aquela pessoa que pega o ônibus todo dia, 5 horas da manhã, ônibus lotado, e ela vai ficar de pé 1 hora, né? Eu não acredito que ela esteja fazendo isso com muito prazer. Eu acredito que ela vai ter alguns sentimentos de assim, meu Deus do céu, olha eu aqui. Eu acho que vai ter, que seria o sofrimento, né? Uhum. E eu acho, agora eu imagino, né, que o que acontece? Esse sofrimento de todos os dias, essa mesma circunstância se repetindo, sem um porquê, chega uma hora que ela fala, não quero mais e acabou. Não vou mais porque não tem sentido eu continuar fazendo isso, se ela não tiver um objetivo. Eu fiz um pouco dessa reflexão esses dias, porque eu falei, eu fiz inclusive comigo mesmo esse exercício. Eu falei, determinada coisa não estou gostando de fazer, porém, eu estou enxergando o objetivo nisso, eu sei aonde eu quero chegar, então eu sei que eu tenho que passar, então eu acho que aí, né, a logoterapia entra trazendo para você ferramentas para você poder passar. Exatamente. E eu vou pedir para você me dar algum testemunho de algum caso que tenha acontecido, para a gente ter uma ideia de como que funciona na prática, porque eu não sei se você também pode falar, se é possível também a gente exemplificar com um caso, né? Funciona assim, porque a gente conhece várias maneiras de terapias, onde a pessoa senta, fala de si, ou faz uma regressão, ou faz uma hipnose, ou faz, né? Então, tem muitas ferramentas, né? Inúmeras, mas... efetivamente, como que a logoterapia trabalha? Digamos que eu chego no seu consultório, eu estou falando isso tudo pergunta, gente, que Oi, Rosana, boa noite, como se eu realmente tivesse, leiga que sou, não conheço, né? Mas assim, vou pôr, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande de aceitar as situações de injustiças, por exemplo. Injustiça é uma coisa que me machuca, me dói, me põe para morrer. Eu não suporto, não aceito, tal. E assim, injustiça, eu não posso nem estar vivendo no momento, mas pode acontecer comigo amanhã tudo. É um exemplo, né? De uma circunstância. A logoterapia me ajuda, porque aí é quase que uma prevenção. Eu não estou nem com um quadro instalado, por exemplo. Eu não estou vivendo Mas eu sei que quando acontece, me desestrutura, me tira do sério, sabe? E aí me traz sofrimento, porque eu estou, de alguma forma, manifestando um gatilho, não sei. Né? Então, trabalhar traumas, né? Seria basicamente isso. Como que a logoterapia trabalha e se dá para se encaixar, de repente, num exemplo que você tenha vivenciado, tratado, né? Algum caso. Sim. Vamos lá, nessa questão de você dizer que você
sofre com Sim, injustiças, pelo amor né? de De Deus. maneira bem intensa. Quando a gente fala sobre tratar, né, algumas dores, alguns traumas dentro da logoterapia, a gente eu parto do princípio de que toda vez que eu vou tratar um trauma ou um sofrimento, a pessoa ela vai precisar literalmente estar aberta a não necessariamente eliminar isso da própria vida, porque muitas vezes o paciente chega no consultório, a pessoa chega no consultório, ela quer eliminar aquilo, ela quer fazer, o que que ela quer? Ela quer não sentir mais, ela não quer mais sentir a dor, ela não quer mais sentir o sofrimento, até porque, claro, né, sofrer não é confortável, sofrer não é bom, a sensação não é boa de sofrer, é claro, mas como eu disse agora há pouco, o sofrer, ele faz parte do existir humano. E toda vez que eu me oponho a toda e qualquer forma de sofrimento, eu também me oponho ao existir humano. E aí é que está a questão. Eu não posso trabalhar visando eliminar todas as dores e sofrimentos da minha vida. Eu não posso trabalhar visando apagar todos os meus traumas. Isso é impossível, na verdade. O que que a gente pode fazer? A gente pode ressignificar esses traumas. Eles vão, os efeitos já foram causados, O dano já está consequências já instalado. existem, exatamente. Um exemplo, vamos dar exemplos para ficar mais claro. Sim, né? isso é Vamos lá. ótimo. Existe eu vou dar um exemplo de uma história mesmo da logoterapia, não necessariamente de um paciente, eu já trago a história de um paciente, mas eu vou primeiro partir disso. Sim. Tem uma autora que ela chama Edith, tá? Ela também é escritora, ela é psicóloga, ela também ela tem descendência judaica, né? Ela também foi presa nos campos de concentração durante a Segunda Grande Guerra e ela era adolescente quando isso aconteceu. E ela literalmente trabalhou esse trauma de ter perdido a adolescência dela, ter perdido a pátria dela, ter perdido a família dela, ter perdido os pais. Como assim que ela trabalhou isso? Não buscando eliminar a dor de ter perdido tudo isso. Até porque, vamos lá, você acha possível eliminar a dor de alguém que perdeu seus entes queridos? Ai, nossa. Não é possível. Não. Não existe como não sofrer Meu Deus. ao perder pessoas muito queridas. Então, há situações que simplesmente não existe como não sofrer passando por elas. Mas a questão é exatamente como a logoterapia traz. Você pode sofrer de uma maneira saudável e de uma maneira em que você encontre sentido nisso. Então, é transformando literalmente esse sofrimento, como diria Frankl, num triunfo. Ou seja, já está sendo dor demais para que você deixe que continue sendo só dor. Entende? Eu sempre falo isso para os meus pacientes, olha, já sofreu demais para a gente continuar deixando que seja só dor. Vamos transformar em algo mais, né, isso aqui? Vamos ver o que esse sofrimento também oferece como potencialidade para desenvolver algo bom para você, para sua vida. No caso da doutora Edith, diante de toda a dor dela, ela descobriu, de certa maneira, dentro da história dela, como ajudar as pessoas, né? Então, ela se tornou psicóloga, que trabalhava e ajudava pessoas que vinham da guerra, estresse pós-traumático, por exemplo. Então, a partir dessa dor dela, né, do sofrimento dela de ter perdido, de ter passado por um trauma tão grande, como que ela ressignificou isso? Ela usou isso para fazer algo de bom, literalmente. Então, ela usou a dor dela para curar a dor de outras pessoas, de certa forma. Extremamente nobre. Sim, nobre. Vou trazer para um caso mais próximo de uma paciente. Logo que a gente conseguir, eu gostaria muito de melhorar a sua conexão, porque parece que você não está bem aqui. Para mim, aqui você está granulada de vez em quando. E eu não sei se é a sua conexão. Olha, está com um pequeno delay aqui, ó. Aonde que ela está conectada? Ah, tá. E o
se a Clara ela é para estar estável, deixa eu ver aqui. É bom a gente olhar isso, porque eu não quero ela granulada. E, gente, ela é tão bonita, não tá sendo nada justo essa câmera. Não tá justo isso. Vamos Se deixar colocar. Olha lá. Não, temos que ajustar isso, Olha gente. lá, Ela é você muito manifestando linda. desconfiança, injustiça, Tá né, vendo? internet? Não é justo isso, ela é muito linda. E não pode granular o rostinho dela, gente. Pra mim tá granulado. Como é que tá pra vocês? Vocês querem me dizer como é que tá a imagem pra vocês, gente? Oi, Liliane, boa noite. Como é que tá a imagem pra vocês? Inclusive, se como ele continua quando se de repente trocasse o ângulo, porque ela não tá bonita, eu acho que ela não tá justo, não tá fazendo justiça. Vamos lá, vamos ver se a gente quer colocar mais. Eu acho que você viesse mais perto, né? Será que De se eu alguma for mais forma. perto fica melhor? É, porque eu não sei se é porque tá muito longe. E aí, será que foi? Ah, assim melhora um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Vou pra trás. Olha lá. Melhorou? Ai, ai. Gente, ela é muito. Assim, não é questão de. Não é só porque ela é bonita, mas a gente não pode granular, que senão depois fica uma gravação, porque a gente praticamente não aproveita. Sim. E isso aqui a gente quer aproveitar muito. Eu quero, a gente vê, depois assiste, reassiste, olha lá. Olha assim, tá bonitinho. Pronto, melhorou, né? Melhorada? Pra mim agora tá melhor. Se ela não oscilar, claro que você tá, né? É que eu já fiz, eu coloquei meu 4G como suporte e a minha também migrou para Claro, porque eu acho que o meu outro Wi-Fi não funcionou. Gente, acho isso não é justo de novo, não, porque a gente tá com um problema muito sério. Ela é linda mesmo. Ela esses dias, acho que por causa de uma queimada aqui em cima de nós, e como é por satélite, gente, eu acho que a instabilidade se deve a isso, porque a gente praticamente não vê o céu, tá muita fumaça, muita queimada, assim você tá melhor. Melhorou. Agora, tomara que não. Estamos mais justas, né? Tá mais justo, mas tá com um pouquinho de delay, vamos ter um pouco de paciência, mas eu acho que a gente fica de olho, tá? Se der qualquer coisa assim, eu fico de olho aqui, olha lá como ela é linda, tá vendo, gente? Então. Então a doutora, a Edith é uma doutora. Isso. E ela a partir dali. E fala o caso pra gente agora, do seu paciente. Sim, isso. Sim. Tem vários, mas eu vou trazer dessa paciente. Que assim, hoje ela está num processo em que ela não volta mais para a terapia semanalmente, porque chega um momento que o paciente não necessariamente precisa de terapia, né, semanalmente, mas tem aquela manutenção de vir uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses, para depender mesmo de como, né, ele está indo. Sim. E essa paciente, quando ela chegou, ela estava passando por um processo de adoecimento mesmo, né? Ela tinha descoberto um problema de saúde, estava, enfim, muito triste, porque era um problema que não tem cura, né? Tem tratamento, precisava alterar todo o estilo de vida em função dessa descoberta, desse problema. E é óbvio que isso gera impacto, né? Se você está habituado a ter um estilo de vida, né? Viver de uma determinada maneira, se alimentar de uma determinada forma, e você, de repente, descobre, né, um problema de saúde que coloca em xeque a sua própria sobrevivência, né? Que coloca a vida em risco, isso gera realmente um impacto muito grande, né? Desnorteia inicialmente a pessoa, deixa a pessoa muito abalada. Surgem sentimentos como raiva, revolta, tristeza, porque também há um luto quando você descobre algo assim. Por quê? Porque, de certa maneira, o luto é toda vez que a gente quebra, ou rompe um ciclo muito significativo. E nesse caso, o luto não é só quando a gente perde alguém por morte, né? É toda vez que você encerra um ciclo muito importante, como, por exemplo, deixar de existir de uma determinada maneira para existir de outra. Em decorrência de uma doença, por exemplo, você quebra com todo o antigo estilo de vida, você tem que se adaptar, né, a novos hábitos, novos comportamentos, cuidados médicos, né, assim, sempre estar em consulta. Então, é uma quebra, né, do estilo anterior ali de vida para se adaptar a uma nova maneira mesmo de existir, né, de viver.
Então, isso gera dor, isso gera uma sensação de desorganização interna, desorientação, como é que vai ser, ansiedade, tristeza. E se não tratar, a gente pode entrar no quadro de depressão, claro, né? Em decorrência desse choque, dessa experiência. Mas, enfim, no acompanhamento a essa paciente, a gente foi trabalhando, obviamente, a questão do sofrimento, a aceitação do sofrimento, e não é uma aceitação passiva, já deixo muito claro, né? Porque às vezes a gente está falando de sofrimento, as pessoas podem interpretar, não, mas então eu tenho que sofrer para encontrar sentido na vida? Mas então, não é isso. É que, como eu disse, o sofrimento ele é inerente à vida humana. A gente não vai viver sem sofrer. E já que a gente vai ter que sofrer, não é a questão se vamos sofrer, é quando e em que intensidade vamos sofrer. Essa é a verdade, sim, né? Então, já que se a gente vai sofrer, a gente precisa realmente encontrar, buscar pelo menos, né, encontrar sentido nesse sofrimento para que a gente não fique saudável, minimamente saudável, né, passando por situações de conflito. Então, essa paciente, ela literalmente, no trabalho, né, no decorrer ali das sessões, a gente foi trabalhando essa questão da dor, do sofrimento, da aceitação, né, da responsabilidade que nós temos dentro da nossa própria vida, dentro de todas as situações que a gente experimenta, como a própria logoterapia traz, que nós somos seres livres e responsáveis, livre para escolher tudo. Não necessariamente, não é esse tipo de liberdade. Até porque, vamos lá, ninguém escolhe ficar doente, certo? Pois é, não. Há coisas que simplesmente chegam pra gente. Então, não é a questão da liberdade para escolher, né, o que a gente vai viver em todos os sentidos, mas é a liberdade para escolher como vamos viver tudo que chega até a gente, né, tudo que chega até nós. Então, é a liberdade para escolher como eu vou viver essa dor, como eu vou me posicionar diante desse sofrimento. Né? A vida me trouxe essa situação. E aí, como é que eu reajo a ela? Como é que eu respondo? Então, foi trabalhando isso, essa responsabilidade, essa liberdade, essa nova fase, que embora não fosse fácil e gostosa, né, de viver, é inevitável. É inevitável e dotada de potencialidade ali para encontrar sentido. Sim. Então, nessa caminhada, essa paciente, através dessa dor dela, ela decidiu estudar um assunto muito específico, né? Ela decidiu entrar na faculdade, hoje ela está estudando a área justamente em decorrência desse processo de adoecimento, porque ela se deparou com uma deficiência, né, dos profissionais na área em que ela estava tratando. Então ela, eu quero entender mais, eu não quero, né, ter que viver à mercê, né, dos outros, enquanto eu existir aqui com essa questão, já que eu não vou poder, né, ter uma cura completa, então eu vou estudar e aprender mais e me tornar uma profissional também nessa área para ajudar outras pessoas, inclusive, numa condição como a minha. E ela encontrou sentido a partir daí. Perceba que a dor ela pode abrir caminhos de sentido, de realização, de conhecer mais a você mesmo, porque através dessa vivência ela pôde descobrir uma outra parte dela, né? Alguém que, enfim, se encantou por uma nova área, estuda, se conhece mais. Olha que legal. Então, assim, a partir do sofrimento ela pôde encontrar um caminho de sentido e realização profissional também. Então, perceba que a dor ela não é necessariamente só dor se a gente não quiser que seja. Nem só danosa, ela pode trazer algo de bom. Exatamente. Nossa. Exatamente. Claro que isso vai depender da maneira como eu encaro. Isso vai depender da maneira como eu me posiciono. Por isso eu lhe disse que a logoterapia ela é uma certa maneira de se posicionar no seu existir humano, né? Dentro do nosso existir humano. Não é só uma abordagem específica para tratar alguns problemas específicos. Ela é uma maneira de viver mesmo no mundo, né? De se posicionar diante de tudo que você experimenta. Sim. Como no caso do que você estava trazendo aí da injustiça, né? De ser uma pessoa que não suporta a injustiça. Realmente, há pessoas que são mais sensíveis, né? A questões que consideram que vão contra os próprios valores, né?
Tomar. Então, aí, viu, pessoal? A Janete foi ali fora dar uma respirada, porque ela tá bem gripada hoje. Está sendo desafiador para a Janete fazer a live mesmo. Ela quis mais cumprir com a palavra dela, porque ela está muito gripada. Já sabia que ia enfrentar esse desafio. Vamos aguardar ela voltar. Aliás, vocês que estão na live, se quiserem mandar perguntas, podem mandar perguntinhas que depois a Janete lê para eu poder responder, se vocês quiserem. Mais um pouquinho. E, gente, esse tempo também ninguém aguenta, né? Não tem corpo que aguente. Esfria, esquenta, esfria, esquenta. Sim. Renata está dizendo sem voz. Mas estou melhor. Tá difícil, né, Renata? Podem perguntar se vocês quiserem. Aproveitem, pessoal. Manda pergunta. A gente vai ficar feliz em responder. Janete está voltando, pessoal. Estava explicando que hoje está sendo desafiador para vocês. Totalmente. Você está aqui para honrar realmente a palavra e o pessoal que estava esperando, porque eu estou bem gripada. Gente, que difícil. Mas enfim, prossigamos. Prossigamos. Sim. Então, eu dizia sobre a questão do sofrimento, né? Falando sobre a questão da paciente ter encontrado um sentido, né? Apesar da dor, do sofrimento,
da descoberta de uma doença, né, de um problema que não tinha necessariamente cura, mas como conviver mesmo e ir tratando. Então, descobriu-se aí um caminho de sentido em meio à dor. Então, a questão do sofrimento dentro da logoterapia é exatamente essa. Quando é um sofrimento que não dá para a gente eliminar, claro que se for um sofrimento que dá para a gente eliminar, a gente vai trabalhar para eliminar. Mas, sim, é isso que eu ia perguntar. Claro, vamos trabalhar para eliminar. Por exemplo, uma ansiedade patológica, um quadro de ansiedade como TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada, depressão, quando tem realmente aí algumas depressões que tem realmente a cura ali, né, desse quadro. Então, assim, problemas de relacionamentos interpessoais, relacionamentos conjugais. Então, esses problemas precisam ser eliminados, né? Problemas específicos dentro de um relacionamento, a gente vai trabalhar para resolvê-los. Então, porém, quando envolve um sofrimento que não necessariamente exatamente como esse que eu acabei de citar, né, que a gente descobre ali uma doença que não tem cura, mas um acompanhamento, um tratamento, é muito difícil aceitar isso, né? Ou, por exemplo, um divórcio, né? É um problema, é uma dor que você não tem literalmente como eliminar, né? No caso de algumas pessoas, alguns casais, né, que enfrentam realmente a separação, filhos, né, que estão enfrentando aí a dor da perda de seus pais, ou até mesmo pais, né, que estão enfrentando a dor da perda de seus filhos, né? A gente viu recentemente uma tragédia muito grande, essa questão da queda do avião, né? Então, assim, como que se elimina um sofrimento desses? Não tem como, né? Não tem como simplesmente não sentir, né, a dor que, enfim, pessoas, né, parentes, enfim, pais, filhos, estão sentindo nesse momento pela perda dos seus. Então, a gente ajuda essa pessoa na elaboração desse sofrimento, na passagem por esse sofrimento. Principalmente quando se trata do luto, né? Quando eu falo de luto, eu recebo muitas pessoas que estão realmente enfrentando o processo de luto, de perda, mesmo por morte, né, ali de alguém. E eu costumo dar um exemplo de como é a logoterapia no trabalho do luto, da elaboração do luto. Eu costumo dizer aos meus pacientes que o luto, imagine como se a nossa vida fosse, nós estivéssemos num carro, esse carro é a nossa vida, literalmente, e a vida é uma rodovia, uma grande rodovia, que a gente está indo, está vivendo, né? E a experiência do luto é como se em um determinado momento se abrisse uma grande cratera no meio dessa rodovia e não tivesse, realmente ela se abriu de um lado e ao outro, e não tem como você atravessar, simplesmente pular, é um buraco enorme, né? E você é obrigado a parar, literalmente, você para, né? Porque quando você perde alguém muito amado, a sua vida, de certa maneira, ela para, ela precisa parar por um tempo para você se realocar dentro da sua existência de como eu sigo agora, né? Como eu sigo sem a existência dessa pessoa tão significativa, né? Sem a presença física, são planos, projetos, muitas vezes, né, que se fez ali junto daquela pessoa, ou até mesmo a questão do dia a dia, do cotidiano, da convivência. Então, como eu refaço tudo isso? Como eu prossigo depois de tudo isso? É como se fosse essa cratera que a gente para e fica se perguntando, e agora? Como é que eu dou, né, seguimento? Como é que eu prossigo? Como é que eu atravesso isso aqui? E aí, quando eu digo que existem dores que não têm cura, mas tem literalmente como a gente passar por elas, elaborar, o luto é uma delas, né? Então, assim... De uma das mais doloridas, acho, né? Das mais. Principalmente quando se trata do luto de, né, pais perdendo seus filhos, então perceba que não tem nem nome, né? Isso daí, você é viúva, você é órfão, mas o que nome a gente dá a um pai que perdeu seu filho, uma mãe que perdeu seu filho? É verdade. Não tem nome. É uma dor que não tem nem palavras, né, para descrever de fato. Então, seria isso, seria essa cratera que se abre na rodovia, que seria a nossa vida, a gente está andando, e agora o que a gente faz? A logoterapia, eu digo que ela literalmente não trabalha para fechar esse buraco, porque realmente um buraco não dá para fechar nunca, jamais, né? A dor da perda. Mas ela vai te ajudar a construir uma ponte para você atravessar, literalmente, é isso que ela faz.
a gente vai trabalhar na construção de uma ponte, né? Para que eu atravesse, eu não fecho o buraco. A perda vai estar sempre lá, a dor da falta, a saudade, né? As lembranças, tudo vai estar lá. Eu não vou eliminar essa dor, mas eu vou trabalhar para eu continuar apesar dela. Então, assim, apesar da dor, por isso eu lhe disse aquela frase, dizer sim à vida, apesar de tudo. Na vivência de um luto, nós somos chamados, convocados pela vida, a dizer sim para ela, apesar de tudo. Então, apesar dessa cratera enorme que se abre na nossa frente, nos impede de continuar, talvez na mesma velocidade, do mesmo jeito. Modifica a dinâmica. Exatamente. Ela nos convida. A vida literalmente nos convida a dizer sim, apesar de tudo, e a logoterapia nos ajuda a dizer sim, apesar de tudo, na construção de uma nova maneira aí de seguir em frente, na construção dessa ponte para eu atravessar essa cratera que é a dor, né, da perda de pessoas muito queridas. Então, perceba que quando eu construo essa ponte, ou seja, no processo terapêutico dentro da logoterapia, quando a gente está nesse processo, o paciente ele começa a enxergar coisas que ele não enxergava antes, sobre a própria vida, sobre ele mesmo, sobre o sofrimento, ele começa a ressignificar muita coisa. Então, eu coloco literalmente nessa analogia de que quando você está atravessando a ponte, você está num novo lugar, você está numa nova posição que antes você não conhecia, então você tem uma visão diferente do seu entorno, do seu contexto, né? Então, na vivência do sofrimento, você literalmente tem a possibilidade de enxergar coisas que você nunca enxergou antes, né? De olhar para a vida de uma maneira que você talvez nunca tenha olhado, de olhar para as pessoas ao seu redor de uma maneira como talvez você nunca tenha olhado, para você mesmo, né? Então, eu sempre digo que a morte ela não é um convite para olhar necessariamente para a morte, mas a morte é um convite para olhar para a vida. Como é que você tem vivido? Como é que você tem experimentado as suas relações significativas? Como você tem tratado, né, as pessoas que são importantes para você? Quais são as escolhas que você tem feito, né, diariamente, de como experimentar essa existência que ganhamos, né? Porque ganhamos essa existência, estamos aqui. Nós tivemos a oportunidade de viver, Deus nos deu essa dádiva, né? Exatamente. E vamos cuidar disso. Exatamente. Tem uma amiga aqui perguntando, gente, eu até preciso pedir desculpa depois. Tem um livro, Em Busca do Sentido, qual seria o outro livro que você recomendaria? Aqui quem está dizendo é a Ana Paula Salgado. Outro livro além de Em Busca de Sentido? Sim. Eu recomendaria Liberdade é uma Escolha. Que sim. esse é da doutora Edith, tá? A Liberdade é uma Escolha. A Liberdade é uma Escolha. Da doutora Edith. Isso, que também é logoterapeuta, tá? Ela trabalha com a logoterapia. Sim. Tá? Então, assim, esses dois... Eu falo que esse livro, A Liberdade é uma Escolha, eu visito ele uma vez por ano. Que ótimo. Eu sempre gosto de ler novamente algumas partes, né, que ele tem, porque literalmente a doutora Edith traz muitos casos de pacientes dela, de superação mesmo, de dor, de como superar trauma, numa visão muito didática, assim, uma linguagem muito didática. Você consegue aprender bastante, não é uma coisa técnica só, sabe? Que apenas profissional vai conseguir entender, é para todo mundo mesmo. Então, assim, a liberdade é uma escolha, inclusive a liberdade é um conceito muito forte na logoterapia, como eu disse agora há pouco, né? Somos livres e responsáveis, liberdade. Então, quando eu falo de liberdade dentro da logoterapia, eu não estou falando de eu poder escolher tudo, eu estou falando de eu poder escolher como viver tudo que chega até mim. A minha posição existencial, como eu me posiciono diante dessa dor, como eu me posiciono diante do luto, como eu me posiciono diante de uma separação, de um divórcio, como eu me posiciono diante da perda de um emprego, como eu me posiciono ao experimentar uma injustiça, como você disse. Então, assim, a questão é, a logoterapia nos ajuda nesse reposicionamento existencial e na forma como eu vou me reposicionar dentro da minha própria vida, dentro da maneira como eu olho para as coisas que me acontecem, eu vou encontrando sentido quando eu me reposiciono de uma maneira adequada à minha realidade, né? Adequada ao que me acontece. Frank, eu gostava de dizer que, às vezes, a gente tem essa questão, né, de se perguntar, mas o que será que a vida vai me trazer? Né? O que será que a vida reserva para mim? Já ouvi muito isso, eu mesma já me fiz essa pergunta em alguns momentos da vida. Só que Frank disse que essa pergunta está errada.
que não somos nós que indagamos o que a vida tem para nós, mas é a própria vida que nos indaga e nos pergunta todos os dias, batendo a nossa porta com todas as situações que a gente experimenta. Então é como se cada situação que você vive fosse uma pergunta que a vida lhe faz. O que você faz com isso? Olha, eu lhe trouxe uma doença. O que você faz com isso? Como você reage a isso? Como você responde? Como você vai encarar isso? Como você vai tratar isso? Eu trouxe a perda, né, de uma pessoa muito querida. E aí, como é que você vai viver isso? Como é que você vive esse sofrimento? Como é que você vai responder? Eu trouxe um divórcio, eu trouxe a perda de um emprego. Como é que você se posiciona diante disso? É nesse como eu me posiciono que eu posso encontrar sentido. É nessa posição, em como eu encaro isso, que eu posso encontrar sentido. E geralmente, ao responder à vida, como dizia Frank, ao responder à vida adequadamente, eu posso desfrutar de uma grande sensação de paz, né, de alegria, mesmo experimentando uma situação difícil. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu já experimentei isso várias vezes. Em estar vivendo uma situação muito dolorosa, mas muito em paz, por ter feito ou por ter me comportado da maneira como eu me comportei ou fiz diante daquela situação. E essa sensação de paz, de certa forma, né? Essa sensação de eu fiz o que eu deveria fazer, eu estou agindo como deveria agir, é o que muitas vezes nos impede, sim, de um desespero, de entrar num desespero dentro do sofrimento. Inclusive de entrar numa depressão ou numa ansiedade muito profunda. Bastante coraçõezinho subindo ali. Ela está agradecendo, Ana Paula Salgado, pela indicação do livro. Eu que agradeço pela pergunta. Se tiverem mais perguntas, a gente pode mandar. A gente tem mais ainda uns 5 minutinhos. Uma coisa que você falando, eu percebi claramente que a gente sempre ouve falar, né? Que é assim, não é sobre algo que falaram de você, não é sobre o que você está vivendo, né? Não sei se você também já viu isso, mas é sobre como você vai agir sobre o que falaram, é sobre o que você vai fazer com isso, né? E, nossa, eu acho que assim, é uma maturidade muito grande que você tem que ter na hora que você fala assim, falaram de mim, fizeram isso, eu estou passando por isso, but, né, tranquilo. Não é bem, eu acho que nem todo mundo, na verdade, a gente até, a respeito de maturidade, tem aquilo, né? Não existe idade, né? Maturidade não vem com a idade, você pode amadurecer cedo, tarde. E é considerado uma maturidade, eu já estarei madura quando eu olhar para a situação e, digamos que eu não tenho, a logoterapia com certeza vai me conduzir a isso, né? Vai me conduzir. Mas se eu não tiver uma estrutura boa para lidar com aquela situação, então eu tenho essa ferramenta. Exatamente. Eu tenho a logoterapia para me ajudar, porque eu falei da injustiça, vamos continuar falando dela, né? Digamos que eu seja uma pessoa que, talvez, não sei se eu atraio isso, mas enfim, eu vejo sempre muitas injustiças, ou eu acabo convivendo com isso, de alguma forma, isso me maltrata sempre, né? Então eu preciso, com certeza, me estruturar para poder passar por isso, porque se é como eu vou viver com aquilo, já que aquilo virá, né? Evitar tem coisa que não dá para evitar, né? Exato. Então, no caso, seria uma autoproteção, uma proteção, eu trazer uma autoproteção para mim. De certa maneira, sim. Porque essa questão da injustiça, por exemplo, como é que você vive num mundo onde você não experimenta ou vivencia ou vê, né, injustiça? Não tem como. Você vai, em algum momento, você vai experimentar a injustiça, tanto em você mesma, né, no caso, você sendo injustiçada, quanto ou eu praticar também, ou você, né, praticar, exatamente, sim. Até porque você é uma pessoa, é um ser humano, né? Então, aí envolve muito essa questão também dentro da logoterapia. A gente faz muito essa análise também do porquê, né? De certa maneira, nós nos tornamos tão sensíveis a algumas coisas. Por que algumas coisas nos afetam tanto? Claro que dentro do processo terapêutico, a gente vai, pelo menos no meu processo terapêutico, eu vou investigar a vida toda da pessoa. Por que sofre tanto com a injustiça, por exemplo? Exato. Quais são
que com a injustiça? Tanto com a injustiça, por Especificamente. exemplo. Especificamente, exatamente. Porque existem outras maneiras, né? Outras coisas, inclusive, que podem gerar raiva, que pode gerar, né, essa sensação de revolta e frustração. Por que especificamente a injustiça, né? Qual é a sua vivência com essa questão da injustiça? Né? De onde isso vem? Será que foi em algum momento aí da sua vida que você experimentou isso, não tinha condições de elaborar da forma mais adequada, e por isso hoje isso ainda continua te afetando tanto, né, a ponto de te fazer se sentir tão mal? Não é que a gente tem que dessensibilizar, tá, diante das injustiças, é claro que a gente tem que se opor, a gente tem que sim lutar para que as coisas sejam mais justas, mas de certa maneira não descompensando tanto, né? Porque às vezes a gente sofre demais e a gente fica só no sofrimento, né? A gente nem resolve necessariamente a situação, você só sente muito ela. Então, assim, essa sensibilidade talvez muito aguçada, né? Muito intensa em relação a alguma coisa, também pode estar falando para você, sobre você e sobre algumas questões suas mesmo. Mas com certeza, né? Então, assim, é algo a ser, em relação a isso, a gente faz um processo de investigar mesmo, né? O porquê, qual é a relação com esse conceito de justiça, né? Então, assim, quando isso passou a ser tão intenso, se é que você consegue lembrar disso, né? Então, a gente vai traçando um caminho com você, literalmente, para entender, né, essa sensibilidade toda diante dessas vivências e dessas experiências, até para que você entenda que você também é livre diante dessa emoção. Não é livre necessariamente para não sentir, mas você é livre para redirecionar, para utilizar essa energia, muitas vezes, de revolta, de raiva contra uma situação, para algo que não seja só ruim para você, né? Para algo que seja mais produtivo do que só simplesmente sentir, né? Sim. E chega um momento que esse sentimento ele pode, por exemplo, ser tão dissipado a ponto de você não fazer mais tanta questão? Não, não. Isso é algo que eu sempre gosto de enfatizar, como eu já havia dito. Nós não podemos nos livrar do sofrimento, e o sofrimento envolve sentimentos, emoções, eu sinto, né? Então, quando você fala sobre essa questão de não sentir mais, seria dessensibilizar você completamente, né, para algo, principalmente para um valor, né, que a justiça é um valor, né, se a pessoa é um valor, pelo que eu estou percebendo, é um valor muito alto para você, a justiça, já que você se ira tanto com a injustiça. Então, a intenção não é fazer com que você deixe de olhar isso, a justiça, como um valor, mas é te ajudar a lidar com a injustiça de uma maneira que a emoção não te prejudique tanto, sabe? Que a emoção não te afete de uma maneira tão negativa, que você redirecione essa energia, né? Que de certa maneira você elabore essa emoção, que não seja só ficar revoltada, só ficar com raiva, isso te afetar profundamente, te deixar mal. Você vai continuar sentindo, mas você vai aprender a lidar com esse sentimento de uma maneira que ele não seja disfuncional, de uma maneira que ele não seja ruim necessariamente para você. Tá? Então é isso, lidar com as emoções dentro da logoterapia não é eliminá-las. É literalmente você aprender a redirecionar, interpretar, ressignificar de certa forma e dar uma direção mais saudável para elas. E da mesma forma a autocobrança, o sentimento de rejeição. Sim. Para todo sentimento de rejeição, abandono, o sentimento de traição, de ter sido traído, a frustração. Dentro da logoterapia nós aprendemos a nos reposicionar diante dessas emoções, inclusive aprendemos que nós somos seres muito maiores do que a nossa dimensão emocional, porque às vezes há abordagens que nos condicionam muito na dimensão emocional. Trata o ser humano como se ele fosse só as emoções, e por isso que a gente também vive hoje tão afetado, porque é como se fôssemos apenas o emocional. Mas Frank, eu já dizia que a consciência, ela é o órgão do sentido, ou seja, através da consciência que eu encontro sentido na vida, não é necessariamente através das emoções, do sentir, porque as emoções, elas são muito, elas alteram, né, de maneira muito rápida. Então, viver a partir da dimensão emocional é viver de uma forma instável.
É aquela pessoa que literalmente não sabe quem é, não sabe o que gosta, não, porque uma hora ela gosta de uma coisa, outra hora ela gosta de outra, uma hora ela quer algo, outra hora ela quer outra completamente diferente. São aquelas pessoas que, por exemplo, não se fixam, né, em empregos, em relacionamentos. Sim. Então, assim, são pessoas que são muito mais guiadas. Procrastinam muito, são muito mais guiadas pela dimensão emocional do que necessariamente pela consciência, ou pelo que a logoterapia chama de dimensão noética ou dimensão espiritual, e não entende espiritual como religioso, não é. É essa dimensão que nos torna, né, especificamente humanos, né, da busca do sentido, do significado, dos valores, porque a dimensão emocional a gente compartilha com os animais também, né? Então, assim, o que nos diferencia dos animais, né? Se eles também têm emoções e se em um certo nível eles também têm cognição, às vezes alguns muito próximos ao ser humano. Então, o que nos faz ser diferentes, né? É justamente essa dimensão espiritual que nos ajuda a nos colocarmos acima do que nós sentimos, e inclusive superar o que a gente sente, porque a gente não precisa fazer tudo que a gente sente, a gente não precisa ter tudo que a gente sente, a gente não precisa, de certa maneira, viver a partir de tudo que a gente sente. Então, os traumas também não precisam nos guiar, porque eles estão ali, né, na nossa dimensão emocional e psicológica. Então, a dimensão noética ou espiritual da logoterapia, ela nos coloca acima desses sofrimentos psicofísicos, né, digamos assim, que se encontram no psicológico e no físico, que é onde moram as nossas emoções. As emoções acontecem na nossa dimensão física, por isso que quando se sente ansiedade, muitas pessoas sentem o estômago ruim, a barriga, aquele friozinho na barriga, né, aquela sensação de tontura, porque as emoções acontecem no nosso corpo. E existe uma dimensão em nós, pessoas, seres humanos, que está além disso tudo, que é a nossa dimensão noética mesmo, né, do sentido da vida, de procurar o sentido das coisas, o significado das coisas. Franco dizia que o homem, ele não busca necessariamente a felicidade, mas antes um motivo para ser feliz, um sentido na vida. O motor do ser humano é o sentido de vida mesmo. Por que eu existo? Para que eu existo? Quais os sentidos da minha vida? É isso que nos move. E não necessariamente essa dimensão emocional do prazer, da vontade, que é tão volátil, né? Que passa tão rápido. Sim. Então, trabalhar essa dimensão da consciência, do significado, dos valores, que naturalmente vai nos amadurecer, como a gente estava falando agora há pouco, né? Você aprendendo a acessar essa dimensão e a atuar na sua vida a partir dela, você se torna uma pessoa mais madura, tá? Em todas as situações. Não é que você vai estar assim, zen em tudo, né? Maravilhosa diante de tudo. Essa não é a intenção, mas é que assim, até porque o ser humano é um ser em aberto, né? Então a nossa biografia só se fecha quando a gente morre. Então até que a gente morra, a gente vai estar sempre aprendendo, amadurecendo, evoluindo, encontrando novos sentidos na vida. Então nós somos os somos seres em aberto, né? Então em construção constante. Então, assim, a maturidade é algo que não é algo estático, né? Você vai realmente mudando, amadurecendo, você nunca está totalmente maduro. Sim, porque o nosso processo de vida é até o último momento, né? Exatamente. E quanta coisa a gente vai viver. Exatamente. Superando, levantando, caindo, levantando. Isso nossa, mesmo. Eu tô ouvindo você e realmente é um deleite ouvir, porque parece que você tem uma fonte, se vocês viram que ela nem... Eu deixei ela falar, né? Porque é realmente é muita coisa, de uma profundidade, né? E você vê, é uma abordagem que, de certa forma, ela realmente é diferente de muitas que a gente ouve, posso dizer isso, né? Muitas que a gente conhece, porque, no caso, você fala de uma forma que ela trouxe a reflexão de um jeito que ela explica, inclusive, isso do porquê, né? O que você fazer com toda essa... ou com esse caos instalado, ou com esse prenúncio de um caos, de repente, né? E é muito importante, eu percebo que é realmente uma abordagem bem mais profunda. Eu continuo achando que é profunda, continuo achando... E não estava errada, porque eu percebo que, inclusive, isso da aceitação do sofrimento, porque o ser humano, ele não quer sofrer, né, gente? Mas, assim,
a dor do crescimento, por exemplo, física, né, do joelho, você já viu falar, né? Então, se até para crescer o nosso joelho dói, Exatamente. né? Quem dirá para existir, né? Viver é doloroso, de certa Para o maneira. nascimento, Mas não né? só, né? Aí é que tá, a logoterapia está dizendo que é doloroso, mas não precisa ser só dor. Ah, A gente pode sim. encontrar sentido, alegria, felicidade Ai, em que meio a ótimo, tudo que a né? gente está experimentando. Né? Sim. Mas a gente percebe que hoje, inclusive, o sofrimento, falar que sofre é quase que um crime. Né? Porque existe a ditadura da felicidade. Você tem que estar feliz, perfeito, lindo, maravilhoso hoje, o tempo todo. Né? E aí a gente sofre porque, de certa maneira, encara o sofrimento como algo que não pode acontecer, ou que não pode existir. Sofremos em dobro. Né? Então, a logoterapia nos ajuda a aceitar a realidade humana. A realidade humana é que nós sofremos, mas nós podemos escolher como sofrer. E escolhendo, de certa maneira, de maneira consciente e saudável, dentro das suas potencialidades, utilizando boas ferramentas, você pode passar pelo sofrimento de uma maneira que ele não te destrua, mas que ele te fortaleça, que ele te torne alguém melhor, que ele te eleve enquanto pessoa humana. Sim, incrível, sensacional. Continuo dizendo, sensacional. Nossa, e a gente teria com certeza, se eu abrisse caixinha de perguntas aqui para as pessoas online, com certeza a gente ia ter muitas perguntas, né? A gente ia ter, porque eu acho que assim, como a gente tem muitas linhas de abordagem, muitas linhas de pensamento, e inclusive eu acho que tem as pessoas aquilo de se identificar com... eu não me identifiquei muito com essa, eu me identifico mais com outra linha de tratamento, não sei. Mas uma coisa é certa pelo que eu tenho percebido, né? Como eu te falei, eu sou apaixonada por essa linha de autoconhecimento, autodesenvolvimento humano, a mente humana e toda a sua potencialidade, né? E cada dia parece que a gente conhece uma nova forma, né? Porque como a psicologia, acho que foi o próprio Alessandro que disse, você que me disse, que ela ainda tem tanto para ser descoberto, né, pelo menos a nível de Brasil, tanta coisa que pode ser trabalhada, né? Até porque ela só tem 60 anos, 62 anos aqui no Brasil. Então... É bem jovem a psicologia. Ela é um campo vasto demais. E eu fico muito feliz por ter podido ouvir tudo isso, né? De você, assim, tão de pertinho. E porque também eu sei que a gente está diante de uma condição que nos nossos amigos que ouvirem agora, ouvirem depois, e que se identificarem, né, gente? Ela é do Jacaré, a doutora... A Lucivânia é especialista nesse assunto, né? Então, eu acho que deve ter entrado algum paciente seu aqui, provavelmente entrou, eu né? Perdida porque eu não manjo nada, gente. Deve ter entrado. Tem algum paciente da doutora Lu aqui, deixa eu ver, Kelly. Então, assim, eu fiquei muito feliz realmente por causa de ter dado certo, para você podido ter vir e falado conosco. E assim, eu tô vendo de fazer uma sequência, né? Fazer uma continuação de um bate-papo, já que eu gosto muito desse assunto, e todas as vezes que a gente tem esse assunto em pauta, a gente tem uma resposta muito boa. O pessoal responde a ele, né? Porque, querendo ou não, a gente não fala, por exemplo, as nossas dificuldades psicológicas, né? Não se restringem à ansiedade, aquelas coisas assim, por exemplo, dificuldade de relacionamento, que é muito comum, como lidar com isso, e às vezes não que seja uma picuinha o relacionamento, é uma coisa muito séria que está te colocando no meio social, né? Porque tanto no caso A2 como numa sociedade e tudo. Então, trazer esses assuntos, eu acho que enriquece muito para a gente, né? As abordagens, cada uma a seu modo. Sim. E aí nossos amigos vão se identificando. Sim, tem muita coisa, né? Que é impossível abordar em uma hora e pouquinho. Sim. Mas, inclusive, a questão propriamente dita da espiritualidade religiosa, a logoterapia trabalha bastante com isso também. Olha. Aliás, esse é um diferencial da logoterapia, abrir espaço. Não é que a logoterapia ela é religiosa, mas ela abre espaço para a experiência religiosa, né, do paciente. Porque muitas vezes a gente percebe que
há esse fechamento, né, dentro das abordagens psicológicas, de você não poder, às vezes, falar sobre a sua fé. Há conflito, às vezes, não pode Exatamente. conflitar. Exato, essa questão de encarar, muitas vezes, a vivência religiosa como um problema, né, como algo que tem que ser eliminado, como algo que é neurótico, como a gente sabe que muitas abordagens tendem a olhar dessa forma. Dentro da logoterapia, não. A gente abre espaço justamente para o paciente trazer a sua experiência de relacionamento, e a experiência da fé, de se relacionar com o transcendente, é como se relacionar com alguém que está aqui, né? Uma pessoa. Então, como esse relacionamento influencia na maneira como você vive, como você experimenta as situações, como você... nesse viés que a gente encara. Então, a gente abre espaço, sim, para falar, né, das suas vivências religiosas, da sua fé, da sua crença. Inclusive, recebo muitos pacientes, inclusive, chegam até mim pela plataforma que eu trabalho, justamente porque conhecem essa questão da logoterapia, abrir espaço para poder falarem de suas experiências religiosas e tratar essa dimensão, essa parte que afeta psicologicamente, porque a gente trata no viés psicológico, não no viés religioso. Mas nessa questão de, muitas vezes, em algumas abordagens, não ter esse espaço, né, de você poder falar sobre em como a sua fé te afeta, em como a tua fé afeta a sua visão de mundo, em como ela pode te fazer sofrer ou como ela pode te ajudar a superar, né, dores e sofrimentos. Então, a gente tem muito essa questão de, na logoterapia, abrir espaço para toda e qualquer experiência humana, e a experiência religiosa é uma experiência humana. Você não vê um cachorrinho ou uma vaca religiosa, você vê um ser humano religioso. Então, é uma experiência humana, né, a religiosidade. Então, a gente abre espaço para estudar e para ajudar as pessoas dentro das suas experiências, né, das experiências que lhe afetam. Sim, porque é tão importante, né? Não, nem todo mundo, até porque, assim, espiritualidade, acho que todo mundo tem a sua, né? Pode não ter a religiosidade, que é coisa diferente, né? Sim. Mas espiritualidade, acho que todo mundo tem desenvolvido de alguma forma. Sim. E trazer isso para a conversa é excelente, porque a gente pode, inclusive, vamos lá, falar de novo a Janete com a questão da justiça. Como que Deus fez isso? É justo, sabe? Isso pode ser uma fonte de sofrimento para a pessoa, né? Essa vivência com o transcendente que ela acredita, no caso Deus, porque que esse ser que eu acredito ser tão poderoso permite a injustiça. Isso pode ser realmente uma fonte de sofrimento para a pessoa. Sim. Em muitas abordagens, isso vai ter espaço para você trazer. Não, isso é neurotizante. De onde você tirou isso? E se fecha. Então, não. Na logoterapia, a gente não tem essa questão de se fechar para as experiências humanas, caso elas sejam religiosas. A gente vai literalmente trabalhar também como essa vivência, essa experiência religiosa impacta, né, na dimensão noética dessa pessoa, na experiência de existir dessa pessoa, né, como ela se sente experimentando isso. Quando você fala noética, tem a ver com Noé? Não. Noética é o termo que Franco usa para falar sobre essa dimensão da espiritualidade humana, para que ele não use sempre, por exemplo, a palavra espiritualidade, porque as pessoas confundem. Sim, então, quando a gente fala espiritualidade, as pessoas podem pensar, na religiosidade. É uma abordagem religiosa. Não, não é. É uma abordagem que abre espaço para toda e qualquer experiência humana. E a experiência humana, a fé é uma experiência humana, como eu acabei de dizer. Você não vê, né, um cachorrinho, um cavalo, uma vaca, tendo fé, literalmente, pelo menos que a gente veja. Então, é uma experiência propriamente humana. Então, nós abrimos espaço para todas as experiências humanas, que literalmente esteja gerando um sofrimento ou que traga sentido para a vida da pessoa. Porque, inclusive, a prática da fé, de uma maneira saudável, pode ser uma fonte de sentido para a pessoa humana. Né? Quantas histórias nós não escutamos sobre isso? Nossa, né? Sobre a experiência da fé, da religião, ter trazido aí sentido para a vida da pessoa, né? Ter ajudado a pessoa a superar muitas questões. Então, nós abrimos espaço para literalmente entender o impacto dessa experiência no existir dessa pessoa. Apaixonante. É incrível, muito gostoso, né? Com certeza a gente ficaria horas e horas conversando, por isso que eu sempre proponho a parte 2, principalmente dessa linha de conversa que envolve, né, isso
do nosso íntimo, tanto aqui como aqui, né? Deixa eu ver se temos perguntinhas aqui. A gente não tem. Tem mais alguém que gostaria de perguntar alguma coisa? Assim, entraram bastante pessoas, né? Passaram por aqui, não sei quantas pessoas estão online agora. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para nós, né? Para a gente encerrar. Uma conversa que ela teve uma interrupção aí, não é? Depois eu vou ter que editar, porque, gente, eu esqueci que eu estava com o microfoninho, né? E aí eu tossi um monte. Enfim, mas é uma experiência... É isso, a gente está aqui conversando frente a frente. Não imaginei que pudesse acontecer, mas aconteceu. Deixa pra gente uma mensagem, sabe, que faça... aquela que você já nos disse, ela é muito boa, né? Você pode até querer dizê-la e querer nos explicar o porquê dela, de repente. Você dizer sim para a vida, apesar de tudo. Isso, a seu ver, qual que seria a forma mais profunda ou a forma mais concreta e prática para a gente usá-la? Quando eu uso essa frase, dizer sim à vida apesar de tudo, essa frase, obviamente, Frank, né, usou muito. Ele usou justamente nessa questão da experiência dele nos campos, né, de apesar dele ter passado por tudo aquilo, ter perdido as pessoas mais importantes da vida dele, apesar dele, inclusive, ter entrado num quadro de depressão após tudo isso e sentir vontade de não viver mais, ele escolheu dizer sim à vida, apesar de tudo. Ele escolheu abrir espaço para a vida lhe apresentar ou lhe trazer novas questões que podiam lhe configurar sentido novamente, né? Ele escolheu acreditar que a vida literalmente pode abrir espaço para novos sentidos, apesar de muitas vezes a gente ter perdido alguns, né? Então, a perda de pessoas amadas, a perda de emprego, a perda de, enfim, né? De diversas coisas que parece fazer a gente ficar meio atordoado e pensar que a vida pode não ter mais sentido. Esse dizer sim à vida apesar de tudo é literalmente um acreditar que a vida, apesar de toda dor, de todo sofrimento que ela reserva e traz e, enfim, faz a gente experimentar, ela literalmente pode também nos apresentar muito sentido, a depender do que a gente escolhe diante disso que a gente experimenta. Então, dizer sim à vida é uma escolha nossa, enquanto pessoa, enquanto ser humano, né, de poder encontrar de fato sentido, apesar das coisas que a gente experimenta de dor e de sofrimento. Então, apesar do sofrimento, apesar da dor, né, apesar das aflições, eu escolho dizer sim à vida, porque, de certa maneira, a vida sempre vai me apresentar mais do que só dor, do que sofrimento, a depender, né, de como eu escolho me posicionar. Ai, que belezinha, gente. Não é uma graça. Nossa, eu fiquei encantada, de fato, de verdade mesmo, novamente. E eu tenho certeza que a gente tem muito aqui gratidão. O pessoal eles estão aprovando a sua fala. E não teria como ser diferente, né? Tudo isso que você nos falou de uma forma tão apaixonante, a gente percebe que você ama o que você faz, o que você fala sai do fundo da alma, isso é tão gostoso, né? E então, assim, todos os que estiverem conosco, muitos coraçõezinhos, todos que estiverem conosco, não é? E que não conhecem a Lu, vamos a partir de hoje seguir. Você tem uma página no Instagram, né? Você... É um Instagram pessoal, mas sim, sim, eu não, sim. Como eu disse lá no início, eu sou bem sim. Você... distante das redes. Sim, você não tem uma atividade firme ali, porque, gente, ela trabalha bastante fora, não é? Ou, na verdade, fora, fora da rede social, né? Porque ainda existe, parece que não é, vamos colocar assim, mas trabalha-se muito fora das redes sociais, né? Sim, a ponto de não sobrar tempo para a rede social, mas de qualquer forma, né? Quiser deixar uma mensagem, de repente, né? Alguma pergunta, especialmente diretamente para ela, né? Eu vou ver se eu consigo digitar aqui o seu arroba, mas eu vou deixar na descrição desse vídeo depois. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui o arroba da Lu. Peraí. Aqui, Lu.
E como vocês puderam ver, né? A mensagem dela forte, gente. Meu Deus. Aquilo... Peraí. Aqui. Esse é o Instagram da Lu. Mandem um direct com as dúvidas que vocês tiverem, não é? E você vai ter que dar uma olhadinha nos próximos dias, eu acho. Vocês poderem responder, sem problema nenhum. Ai. Gente, desculpa, né, de novo a gente ter tido aí o mal-estar, uma tosse, mas enfim, eu não podia desmarcar porque, vejam vocês, hoje era o único dia que ela tinha disponível para poder nos atender. Então, ela tem uma agenda lotada. Quero muito agradecer por você, inclusive, ter se dedicado, ter disponibilizado o seu tempo para poder vir hoje, estar conosco e falar da forma que você falou, tão lindamente, tão, sabe, forte, né? E fica aberta o convite para uma próxima vez. Mas é claro, eu estou disponível. Com certeza a gente dá um jeito de estar aqui. Foi um prazer estar aqui, Janete. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre a logoterapia hoje, numa sexta-feira à noite. Plena sexta-feira, gente. Estamos com um assunto super... Um assunto... que eu costumo dizer que quando todos os assuntos ligados à alma, a coração, mente, eles não podem ser tratados como apenas mais um assunto. Ele é muito importante, né? Sim. E tudo isso ajuda você a desvendar os mistérios da sua mente, melhorar a sua qualidade de vida, que é o seu relacionamento com as pessoas e consigo mesmo, né? Então, quero me despedir também, agradecendo a todos e convidando vocês para a próxima semana. Já temos uma nova convidada. Logo, logo eu mostro para vocês a pessoa que virá conosco para a próxima vez. Uma pessoa também muito incrível, com uma experiência de vida para dividir conosco. Da mesma forma que hoje a gente teve esse prazer de receber a Lu. Tá bom? Muito obrigada mesmo, Lu. Eu que agradeço. Tá Janete. bom? Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. Foi um prazer. Até a próxima, se Deus quiser. Pessoal, quem não segue a nossa página, quiser nos seguir, esta live, esta entrevista vai depois para uma página que a gente tem, que é do nosso talk show, né? Porque isso daqui, ela está aqui na minha frente, a gente está conversando face a face, e isso é tão gostosinho. A gente trabalhava fazendo as entrevistas cada um no seu domicílio, ela na casa dela, eu no meu, mas agora eu resolvi que os nossos quadros serão assim, frente a frente, para a gente poder sentir isso, né? Eu acho que o olho no olho é muito bom e é diferente, né? Eu acho muito melhor e eu acho mais produtivo. Então, mais uma vez, obrigada, viu, pessoal? E convido vocês para a próxima semana. Fiquem com Deus, um grande beijo, aproveitem a sexta-feira, um bom fim de semana a todos e até mais, se Deus quiser, semana que vem a gente está de volta, viu? Beijo no